Bom, pessoal, vamos lá. Boa tarde, bom dia, boa noite. Vamos então retomar aqui a resolução do nosso material, né? Trilhas de aprendizagem. Só para deixar claro, eu coloquei hoje um aviso também no mural. Então, se vocês não tiverem, muitos alunos não receberam o material, mas a orientação da Secretaria Municipal é que a gente trabalhe com esse material, tá? Para depois partir para outros conteúdos do livro didático e enfim. Então, eu gostaria que vocês acompanhassem e já começassem a responder as atividades, né? Eu coloquei lá no mural dois caminhos que vocês podem seguir para acessar esse material online. Um seria o link da prefeitura mesmo, da SME, onde você entra nele, e aí você vai cair lá no site do Trilhas, e aí você escolhe o seu ano, no caso o nosso é o 7º, e abre o arquivo em PDF e faz o download, tá? Ou, então, você pode, se você estiver fazendo do celular, você pode baixar no aplicativo que um professor desenvolveu, e aí você consegue também acessar o Trilhas de Aprendizagem por esse aplicativo e não precisa ficar fazendo download, tá bom? Para responder as questões, tem duas opções. Ou você responde no arquivo que eu disponibilizei, em cada atividade vai estar lá o Word para você digitar, ou, se você preferir, você pode registrar no seu caderno e fotografar, tá bom? Dos dois jeitos tá correto e dos dois jeitos será aceitável. Bom, a gente vai então dar continuidade eu vou dar continuidade na explicação e hoje eu vou explicar a questão C e a questão D. Na aula anterior, eu expliquei para vocês a questão A e a questão B. Lembrando que é da leitura daquele texto, que é o combate ao Aedes aegypti, prevenção e controle da dengue, chikungunya e zika, tá? Ele é um texto que ele tem alguns subtítulos, ele tem infográfico e bastante informação. Então, a gente vai por partes, né, tentar resolver as questões, tá bom? No próximo item, então, que é a letra C, vamos lá, vou ler para vocês. Releia o 6º parágrafo do texto. Nas primeiras linhas, o autor do texto explica o ciclo de vida do mosquito Aedes aegypti. Tente preencher as lacunas desse ciclo no infográfico a seguir, na ordem em que o texto sugere: adulto, larva, ovos e pulpa. Vamos lá para o 6º parágrafo, então, do texto? Vamos procurar lá o 6º parágrafo, onde ele explica isso. Como eu vejo os parágrafos, pessoal? Sempre esse distanciamento aqui da margem, tá vendo? Ó? Onde a primeira letra está, esse distanciamento da margem é o parágrafo. Então, a gente tem primeiro parágrafo, segundo parágrafo, terceiro, quarto, quinto, sexto. Então, o 6º parágrafo é esse aqui, que começa aqui, o ciclo de vida. Então, vamos ler. O ciclo de vida do mosquito Aedes aegypti compreende 4 fases: ovo, larva, pupa e adulto. Os ovos são depositados em condições adequadas, ou seja, em lugares quentes e úmidos, preferencialmente depositados em lugares próximos à linha d'água, em recipientes como latas e garrafas vazias, pneus, calhas, caixas d'água descobertas, pratos sob vasos de plantas, dentro ou nas proximidades das casas, apartamentos, hotéis ou ainda em qualquer local com água limpa parada. Apesar disso, alguns estudos apontam focos do mosquito em água suja também. Observe a imagem a seguir que representa o ciclo. E aí a gente tem um infográfico do ciclo, tá? Voltando lá na questão, já lemos o 6º parágrafo. Aí, aqui tem uma explicação bem breve do que é um infográfico, tá? Vamos ler também. Infografia ou infográfico são representações visuais de informação. Esses gráficos são usados onde a informação precisa ser explicada de forma mais dinâmica, como em mapas, jornalismo e manuais técnicos, educativos ou científicos.
É um recurso muitas vezes complexo, podendo se utilizar da combinação de fotografia, desenho e texto. No design de jornais, por exemplo, o infográfico costuma ser usado para descrever como aconteceu determinado fato, quais suas consequências, além de explicar por meio de ilustrações, diagramas e textos, fatos que o texto ou a foto não conseguem detalhar com a mesma eficiência. Também são úteis para cientistas como ferramentas de comunicação visual, sendo aplicados em todos os aspectos da visualização científica, disponível também na wikipedia.org. Então, o infográfico ele funciona também para ajudar a ilustrar determinadas informações, tá? E aí eles podem ser utilizados no jornalismo, podem ser utilizados na ciência, como comunicação científica, enfim. A gente tem, então, abaixo, um infográfico do ciclo de reprodução aí do Aedes aegypti. E a gente tem as 4 fases: adulto, larva, pupa, qual é o outro? E o ovo. Adulto, larva, pupa e o ovo, tá? Então, o exercício pede para que nós coloquemos as informações ali. Em qual momento ele é adulto, qual momento ele é larva, qual momento é o ovo e qual momento é a pupa, tá? Eu vou disponibilizar esse arquivo também no Google Class e vou enumerar para facilitar para vocês na hora de registrar a resposta, tá bom? Então, você vai olhar aí o infográfico e vai colocar a informação, né, correta. Em que momento o Aedes aegypti é ovo? Em que momento ele é adulto? Em que momento ele é larva? Em que momento ele é pupa? A pupa é a fase de transição, né? Quando ele deixa de ser larva e passa a ser adulto. Então, esse momento de transição é a pupa. Tá bom? E aí depois a gente vai, eu vou enumerar essas fases e no seu caderno você vai pôr 1, adulto, por exemplo, 2, ovo, independente, porque eu vou numerar isso aqui, tá? Para ficar mais fácil para vocês. Quem for responder diretamente no arquivo, é só clicar, vai ter uma caixinha de texto em cada parte aqui, ó, e aí é só clicar e responder, tá bom? Na letra D. Depois de preencher a imagem anterior e de observar o infográfico do ciclo do mosquito, responda: qual é a função dos infográficos nos textos de divulgação científica? Por que eles podem auxiliar em textos dessa natureza? Explique. Lá em cima na explicação do infográfico já tem uma prévia, né? Ó. Além de explicar aqui no finalzinho, por meio de ilustrações, diagramas e textos, fatos que texto ou a foto não consegue detalhar com a mesma eficiência, também são úteis para cientistas como ferramenta de comunicação visual, sendo aplicados em todos os aspectos da visualização científica. Então, o infográfico, ele traz um detalhamento de informações para a gente um pouco maior do que o texto. A gente está vendo muito essa questão do infográfico quando a gente vê, por exemplo, a questão de como o vírus entra no nosso organismo, no caso da Covid, né? Então, você tem lá o desenho do vírus e aí ele explica, né, que aquela coroa, né, que ele é revestido pela coroa, são como se fossem chaves que abrem a célula para que ele possa entrar. Então, tem uma explicação lá, essa explicação do ciclo das espécies também, né, através de infográfico. A gente tem lá em cima, no texto, um infográfico também, tá? Aqui, ó, dos sintomas da dengue, sintomas da zika e da chikungunya, tá vendo? Ó? Isso aqui também é um infográfico, né? Ele está explicando os sintomas e como os sintomas são diferentes, apesar de serem muito parecidos, mas para cada doença ele tem uma diferença, tá? Então, é isso, gente. Aí, vocês vão responder a questão C, que é responder o infográfico com as fases do mosquito, né? Quando ele é adulto, quando ele é ovo, quando ele é larva e quando ele é pupa, tá? E depois você vai colocar para que o infográfico existe, então. Já falei, né? Ele vai dar um detalhamento maior das informações científicas, né? E por que ele pode auxiliar? Por exemplo, nós que não temos o conhecimento científico, que a gente não está lá estudando num laboratório de ciências, que nós não somos pesquisadores de ciclos de espécies,
Por que que o infográfico ajuda a gente? Ele vai ajudar a gente a quê? Ele vai ajudar a gente a entender melhor, né? A visualizar melhor. Então, é nesse momento que a gente consegue uma maior explicação, aquilo fica bem mais visual pra gente. As pessoas não falam assim, isso aqui que eu desenho, você entendeu isso aqui que eu desenho? É mais ou menos isso. Pra gente que não entende muito, o infográfico é um desenho que detalha um pouco mais as informações do texto. Porque, por exemplo, a gente leu lá no 6º parágrafo que ele tem uma fase de adulto, uma fase de larva, né? A gente leu. Só que a gente não consegue visualizar, porque a gente nunca viu. A gente já viu o mosquito, né? Geralmente o mosquito, pessoalmente, você sabe que ele se parece com um pernilongo, enfim. Agora, essas fases, a gente só sabe de nome, né? Então, quando há um infográfico, a gente consegue visualizar. O infográfico ele ajuda no detalhamento das informações e ajuda a visualizar melhor o que está sendo explicado no texto. Né? Quando a gente tem um infográfico lá que explica o acesso do vírus, como ele entra na célula, no caso da Covid, por exemplo, né? Tem muitos jornais utilizando uma animaçãozinha ali que explica, que ajuda a gente a entender e a visualizar melhor como que esse vírus se desenvolve. E nesse caso aqui da dengue, né, como que o mosquito ele cresce, né? A fêmea bota os ovos na água e por quais ciclos ele passa, tá bom? Então, para a aula de hoje, vocês vão responder as questões C e D, tá? A C, que é o infográfico, e a D, que é para que serve o infográfico? Né? Por que ele ajuda nos textos de divulgação científica? Tá bom? E assim, eu vou colocar um arquivo lá disponível para você registrar a resposta. Então, como que eu faço no Classroom? Clico no arquivo, entro lá, registro a resposta, ou pelo celular ou pelo computador. Ou, se você preferir, você vai escrever no seu caderno. Trilhas de aprendizagem, a página 31 e página 32. E aí você põe do jeito que nós fazemos na sala de aula, que é letra C, responde, letra D, responde e fotografa e me envia. Tá? Eu sei que muita gente ainda não recebeu esse material, mas nem por isso vai deixar de fazer a atividade, né? Faça aí, eu também não tenho material impresso, eu uso o PDF, mas aí faça no seu caderno, faça no documento do Word que eu vou deixar disponível, tá bom? E a gente vai se falando, eu estou aqui à disposição, podem me escrever, podem me mandar mensagem, qualquer coisa eu auxilio, tá? No que for possível, tudo bem? Um beijo, se cuidem, fiquem em casa e até amanhã. Tchau, tchau.